Semana após semana temos aqui debatido os nossos medos, as fobias, mas há muitas outras situações em que, enfim, que podem afetar a nossa qualidade de vida e que no fundo podem afetar a nossa capacidade de fazer às vezes até coisas muito, muito pequeninas. Por essa razão é que nós pedimos ajuda e pedimos resposta à hipnoterapeuta Rosa Bastos, para quem eu peço já. Olá, Rosa. Bem-vinda. Rosa, temos realmente falado aqui muito de medos e temos falado de fobias e a minha pergunta é, quem tem uma fobia, primeiro, qual é o primeiro passo que deve dar? Há pessoas que andam perdidas muitos anos. Sem dúvida. Há muita gente que tem os problemas e só vão procurar ajuda no ato de remediação, para remediar, quando já estão com o problema muito avançado. Se estão mal por qualquer motivo, seja por uma fobia, seja por outra situação qualquer, em que não estão bem os sintomas que o corpo dá, e o corpo dá muitos sintomas. Quais são os sintomas que o corpo dá? Dependendo do problema e da perturbação, no caso de uma fobia, impedimento e sentir-se muito aflito perante o objeto fóbico. Algumas pessoas também têm pânico associado à fobia. E, portanto, um medo irracional logo é para ver isto não está certo, porque se eu estou perante um elevador, o elevador funciona bem, porque é que eu hei de estar com medo? Então vou procurar ajuda, porque certamente eu estarei com muita ansiedade e estou a ter um medo irracional, isto não faz sentido. Procurar ajuda. Ou então, se não vai procurar logo de imediato ajuda, por que não começar a pensar, eu preciso de parar um pouco, porque eu estou a fazer mais do que a conta. Então, nesse sentido, procurar divertir-se mais um pouquinho, sair mais, dançar, se calhar praticar uma ginástica, um ginásio, um pilates, um yoga e tantas outras coisas que hoje em dia nós temos para nos distrairmos um pouco. É que as pessoas que entram no sistema do medo não se dão conta, começa a acelerar o metabolismo e quando dão por ela já estão na trama que é muitas vezes as fobias. Mas os problemas que nós temos trazido cá não são só fobias e muitas pessoas pensam que tudo é fobia. Nem tudo é uma fobia. Pois não. Na gíria as pessoas dizem, eu estou com uma fobia, porque têm medo. Uma fobia é diferente de uma perturbação, que é o caso de hoje, que não é uma fobia. Ter pânico, uma perturbação de pânico, associada a uma depressão, não é uma fobia, é uma perturbação. E o que é uma perturbação de pânico? Uma perturbação de pânico é quando as pessoas têm muita ansiedade e têm um ataque de pânico de forma... É uma crise aguda e grave de ansiedade, em que as pessoas vão tendo no seu dia-a-dia algumas ansiedades e que não vão resolvendo aquilo que acabou de dizer, não pedem ajuda e vão consistentemente tendo essas situações. Como não tratam, a ansiedade vai aumentando e a partir daí os sintomas começam a ser cada vez mais exacerbados e a pessoa depois pode explotar um ataque. Uma perturbação de pânico. Para haver uma perturbação de pânico é preciso haver alguns episódios de ataque de pânico. Ou seja, as pessoas podem ter... Primeiro há uns episódios de ataque de pânico, depois então instala-se uma perturbação de pânico. Pode ter e isso não faz uma perturbação. Claro. Para que haja perturbação é preciso que existam alguns, no DSM-5 diz que precisamos ter pelo menos 1 ou 2 durante um ano, em meio ano ter 1 ou 2. Penso que é assim que diz no DSM, que é o nosso catálogo para percebermos as perturbações. A pessoa sente que tem e não resolveu, e vai ficar essa memória registada no nosso cérebro. E a partir daí, a pessoa começa a ter preocupação com a saúde. Eu se calhar não vou poder sair porque eu estou a ficar doente e vai-me acontecer isto. Porque os ataques de pânico aparecem de forma sem a pessoa dar conta. Não há aviso prévio. De repente há uma descarga de noradrenalina e como está com muita ansiedade, tem então essa crise aguda. Então tem uma descarga de noradrenalina e de repente ela fica com uma aflição muito grande. Os sintomas são ficar com muita falta de ar, palpitações muito grandes, ficam com hiperventilação, parece que não respiram, o ar não entra, parece que muitos suores, começar, formigueiro e náuseas. Parece que vão ter um ataque cardíaco, não vão ter um ataque cardíaco, mas parece. Então as pessoas pensam que vão morrer. E esse medo depois da morte vai continuar. Se teve um ataque de pânico, a partir daí a pessoa pensa, eu a qualquer momento não tenho controlo sobre esta situação. Eu não vou saber lidar com isto, porque eu não sei quando é que isto me vai aparecer. É como se de repente tinha controle sobre a minha vida e agora não tenho, porque eu não posso ir sozinho para aqui, eu não posso ir para ali, eu não posso deslocar para lado nenhum. Ou seja, a pessoa acaba por se sentir completamente desprotegida e insegura.
É isso não domina mesmo, nada. Não domina nada. Aliás, a base das pessoas que têm pânico, a perturbação de pânico, é realmente isso, é desproteção. Sentem que em lado algum estão protegidas. E então, isso deve ser uma aflição muito grande, não poder ir para lado algum, sentindo que pode dar um ataque e que de repente não sabe como é que vai lidar com aquela situação. Bom, vamos depois desta explicação prévia da Rosa, vamos então conhecer o caso de hoje. Sempre fui muito ligado à família, gostei sempre de estar com os meus irmãos, com tudo o que fazia parte integrante da família. Era o meu irmão Zé, que era deficiente mental e precisava da ajuda de nós todos. Há 10 anos, esse meu irmão morreu de ataque cardíaco. Depois do meu irmão partir, o meu pai, logo passado um ano e qualquer coisa, também acabou por falecer. Eu creio que não me exteriorizei em termos de luto, não chorei, pronto, e acho que fiquei um bocado afetado com a partida dele. Depois disso, portanto, a minha vida, continuei a minha vida, né? E senti, houve uma altura que ia, portanto, ao meu contabilista levar uns papéis. Comecei a subir as escadas que é no primeiro andar e fiquei de tal maneira, portanto, o coração a bater muito forte, fraqueza nas pernas, pelo menos durante 10, 15 minutos estava com aquelas sensações de desfalecer mesmo. Portanto, estava numa situação mesmo de desespero. Essa foi a primeira vez que me aconteceu isso. Depois procurei médicos e, portanto, nesse dia fui ao hospital e foi-me diagnosticado uma cefaleia. Eu procurei mais 1 ou 2 médicos que me mandaram logo começar a tomar antidepressivos e eu comecei a tomar, mas voltou-me a repetir mais do que uma vez. Os meus ataques de pânico começaram a ser mais intensos. A sensação no peito é um trabalhar de coração muito intenso, que a pessoa sente que vai morrer. Há cerca de 1 ano e deixei de trabalhar. Ele, antes dos ataques de pânico, era muito dinâmico, muito cheio de energia, não havia nada que o parasse. Havia solução para tudo. O Guilherme, meu marido, não é o mesmo. Noto que ele está muito explosivo em todas as situações, a conduzir, em casa com a família. Noto que ele está muito explosivo e realmente tem que haver uma solução. Eu acho que com a ajuda da doutora Rosa que vou ganhar o otimismo que tinha, embora já não tenha a juventude há 20 anos atrás, mas penso que ela transmite-me uma energia, pelo menos a mim transmite uma energia muito positiva. E eu estou convicto de que ela que me vai ajudar, acredito, e de que eu vou melhorar e vou conseguir superar esta situação dos ataques de pânico. Rosa, falemos das origens, que eu acho que aqui é fundamental. A origem destes ataques de pânico. Destas várias situações familiares e se calhar não só. Eu penso que esta situação já se arrasta há 10, 11 anos. E há este tempo todo que ele estava neste sofrimento até vir ter consigo. Antes de vir ter comigo, de ter mandado o e-mail aqui para a TVI e de vir ter comigo, já se arrasta esta situação há 11 anos, 10, 11 anos. Falou há 10, mas pela história que eu tenho há mais. Ou seja, o que é que acontece a uma pessoa de repente se lembrar de ser ansiosa? Ninguém se lembra de ser ansioso. Há pessoas que têm predisposição, há pessoas mais ansiosinhas do que outras, e por isso tem que ter algumas cautelas para não entrar nestes estados. Mas quando acontece assim algo mais grave, um evento mais traumático, isto pode explotar aqui uma sensação de desproteção, que falou há pouquinho, e desconforto de tal ordem que leva a ficar mais ansioso. Foi o que aconteceu com o Guilherme. O Guilherme, há 10 anos atrás, aconteceu-lhe um conjunto de situações que levaram-no a ficar desprotegido e apanharam-no tão desprevenido que ficou sem fundo, sem rede. O pai
que era a pessoa que ele mais amava e que o protegia e que o fazia sentir era o pilar dele. Ele é um homem muito despachado na vida, sempre fez muitas coisas, a filha disse, e a esposa, e é verdade, o Guilherme sempre foi um grande empresário, já muito adaptado emocionalmente a qualquer situação, portanto isto era improvável que pudesse acontecer. Mas ele perde o pai, que era o grande pilar dele, e viu a decadência. Portanto, ele já tem essa tendência para ser ansioso, mas viu a decadência do pai, e depois do pai morre o irmão, primeiro o irmão tinha alguma deficiência mental, e depois a seguir morre o pai, e depois, passados uns tempos, morre também a irmã, que também foi um grande conflito que teve com ela. Após a morte do pai, houve as partilhas, isto acontece nas famílias, e há também pressões por causa dos bens, e isto tudo mexeu porque ele gostava muito daquela irmã. A irmã também teve ali algumas desconfianças com ele, e ele é um homem de bem, é um homem muito correto, muito honesto com aquilo que faz, e alguém na família desconfiar dele, aquilo mexeu de tal maneira que, mas tem muito bom coração, porque a irmã fez lá algumas partidas, mas mesmo assim, ele, quando ela estava para morrer, era preciso uma grande transfusão de sangue, e ele mesmo assim foi dar, porque ela teve uma doença oncológica. Sim. E então ele foi dar o sangue, mas aquilo tudo misturado, mais depois os outros eventos, que depois veio a crise cá no nosso país, e também montou mais uma coisa ou outra e a coisa não deu certa. Foram juntando pedrinhas. Foi como se fosse tudo desmontado e como se fosse o castelo fosse ruindo. E então teve o primeiro ataque de pânico, como ele disse, e aquele ataque de pânico ficou gravado na mente dele. A partir daí é comum nos ansiosos. Teve uma grande crise aguda e grave de ansiedade que lhe deu um ataque de pânico. A partir daí gravou. E a partir daí começou a conter com medo. E o medo de uma coisa, o medo de outra, e começam aquilo que nós chamamos em clínica os evitamentos. Deixa de fazer o que quer que seja e evita com medo do que possa acontecer. Então o futuro passa a ser algo muito difícil de encarar, porque não sabe o que é que vem. É o desconhecido. E se eu dou um passo, e se me acontece mais alguma coisa, só me aconteceu desgraça nestes anos seguidos, então agora a minha vida está um caos. Então, deixou de acreditar que era possível. Ele sempre foi um homem, pela história que depois ele me contou, que acreditava e acontecia. E aconteciam coisas boas. A partir destes episódios, ele deixou de acreditar e alimentou-se com novas crenças negativas, que a vida não ia dar certo, eu não vou conseguir, e a partir daí criou um programa, que nós chamamos, entre aspas, um programa ineficiente, em que não sou capaz. E não sou capaz, aumentou, ficou um ciclo vicioso. Aumentou cada vez mais ataques de pânico, cada vez mais ansioso, cada vez mais ataques de pânico, e como é óbvio, também teve uma depressão, porque nós temos que ter em conta que os ataques de pânico podem ter, é uma perturbação, mas pode ter comorbidade, ou seja, podem ter outras patologias associadas. Exatamente, até a Fátima já percebe isto tão bem. Já vou ouvindo, ou seja, neste caso havia uma depressão associada. Havia uma depressão ansiosa, porque há outros tipos de depressão. E ele teve uma depressão porque entrou em estados muito ansiosos. Deprimiu, e depois de deprimir também ao mesmo tempo com o ataque de pânico, e foi por aí fora, e chegou a um ponto que 11 anos de um homem com tanta capacidade, que ele tem muitas capacidades. Deixou de viver, Deixou de viver, e a família, e é preciso ter em conta, e lá em casa é preciso que percebam, que quando um sofre a família toda, porque depois há muitos evitamentos a todas as ordens. Não, e a própria pessoa, como não está bem, às vezes acaba por ter comportamentos, atitudes e até dizer coisas que não lhe saíram do coração, saíram do sofrimento, do medo. Exatamente. Quem está com medo reage na defensiva, não na paz e na calma. Agora, uma outra questão, Rosa, que gostava também que esclarecesse, em relação a este caso do Guilherme, esta situação que se foi adensando e muito, levou aqui a um limite em que ele já tinha deixado de trabalhar e basicamente tinha um ciclo de vida muito restrito. Ele praticamente já não fazia nada fora de determinadas rotinas porque não conseguia. É isso mesmo. Estava prisioneiro dentro da sua própria vida. É essa a palavra. As pessoas que têm perturbação de pânico ficam prisioneiras no seu próprio corpo, porque depois até têm medo se vão ter. Há uma preocupação exagerada com a saúde. Depois começam a pensar que vão ter um ataque do coração, um infarto, ou porque vão ter problemas respiratórios, ou problemas de outra ordem, porque começam a perder o controlo sobre o seu próprio corpo. É um medo constante. E o caso do Guilherme, há casos que não têm isso. O caso dele é que ele também tinha pânico, ataques de pânico durante a noite.
Enquanto dormia? Enquanto dormia. Aquele caso que nós trouxemos daquela senhora que tinha o cancro. Sim. Ela também tinha ataques de pânico durante a noite. E isso é muito desagradável. Pessoas que não têm essa consequência, mas aqui o Guilherme tinha. Mas há aqui um outro aspecto nesta história, e enfim, eu já ouvi isto noutras histórias e não imagino, felizmente, mas o quanto isto perturbará, que é as pessoas irem vezes repetidas parar às urgências. Quando elas não conseguem acalmar-se, nem sair daquela situação de sofrimento, e a família, coitada, depois também não sabe o que fazer, lá se vai para as urgências uma e outra Até e outra. Desvalorizam no hospital. E psicologicamente deve ser muito difícil chegar lá e dizer que não é nada. Porque imagino que está a sofrer imenso e sabe que está a ter os sintomas, porque os sintomas estão lá. Fisicamente eles existem. Sim. E há de facto uma hiperventilação que ninguém vai morrer e ninguém morre de um ataque de pânico. Ninguém morre. E as pessoas pensam que vão enlouquecer e que vão morrer, mas ninguém morre. Se alguém estiver ao lado e disser tem calma, respira devagarinho, não vai adiantar, porque quem está a ter um ataque de pânico, se disser respira devagar, ela ainda fica mais aflita. Já direi, que deve fazer? É muito simples, é dizer permite-te a pouco e pouco respirares ao teu jeito, ao teu ritmo, porque daqui a pouco isso vai tudo passar. Mas permite sentir que o teu corpo está acelerado. E depois vamos podendo fazer, quem não percebe nada do assunto, simplesmente diz isso, vai com calma, porque isso vai já ao sítio. Isso vai já passar e vai já ao sítio. Vai respirando ao teu ritmo, que isso vai abrandando. A pessoa que está a fazer isso precisa manter a calma. Porque normalmente não é isso que acontece. Não pode estar a outra a respirar e dizer, vai mantendo ao teu ritmo. Exatamente, é mesmo isso. Vai começar, sentes-te bem, como é que está? Isso não dá. Peço desculpa ter exagerado, mas para perceber, se não verbalizar uma coisa e demonstrar outra também não ajuda. Não ajuda. A pessoa que está do outro lado, as pessoas que estão com alguém que tem, você fez muito bem o papel, que é tal e qual. Eu sou uma boa aluna. Rosa Bastos, diga. É muito importante quem está ao lado, que agiu mesmo bem, quem está ao lado precisa ter esta calma, porque ninguém morre mesmo de ataque de pânico. É preciso saber isso. Não é um infarto, não está a ter mas não é. Mas só para concluir este ponto, Rosa, para não ficarmos com ele pendurado, estava a dizer em relação às urgências. Nas urgências, sabe, quando as pessoas vão, e muito bem lembrado, quando as pessoas vão às urgências, há casos tão graves que nas urgências não dão grande valor e não valorizam muito essa questão. Está nervoso, porque sabem que aquilo que é do sistema é psicológico e que é uma descarga de noradrenalina, que aquilo vai tudo ao sítio, é psicológico e orgânico que está a acontecer. E portanto não valorizam porque há outras coisas mais graves. Não, então um calmante e mandou o seu para casa. Não é um calmante, metem debaixo da língua um Victan, um ansiolítico e ele vai diretamente de lá para o quinto andar e a coisa fica resolvida e vai ao sítio. Não é tão grave para eles, porque têm outros casos muito graves. Agora eu imagino alguém que está realmente a sofrer e está ali numa aflição aguda muito grande e ninguém está a valorizar o assunto como estás a inventar. É uma coisa muito má porque sentem, mas eu estou mesmo mal e ninguém vai dar o valor. Estas questões psicológicas muitas vezes não são tão valorizadas. É mais nesta área da saúde mental que damos mais esse valor. É verdade. Bom, já vamos continuar a conversar.